Pronto. Estão vendo aí direitinho? Beleza. Sim, sim. Tá ok. Ótimo. Então, o que é que acontece aqui? Botei aqui o mesmo modo só para a gente saber que a gente está no mesmo e tudo mais. O que é que eu queria falar hoje? É engraçado. É um pouco sobre. Porque, na verdade, na última aula a gente tentou fazer aquela síntese geral, né? E pegar e sintetizar todos os momentos da história e os momentos da história, bem, os que a gente estudou, né? E os pensadores e os temas que, mais ou menos, os temas que eles colocaram e como isso é ligado com o período histórico e tudo mais, né? E fechar o que é um conceito de ética é muito complicado, né? A gente, na verdade, vai tentar fazer algum arremedo disso, baseado no que a gente já estudou, um desses exercícios, né, pro site. Eu tentar misturar tudo isso. É, mas eu acredito que pelo menos tenha dado para andar um pouco com isso e para pegar algumas dessas ideias. Na verdade, eu acho que a ideia principal é que se a gente vai aprender alguns desses conteúdos e levar isso como uma reflexão para a vida, a gente tem que sempre lembrar que esses caras, eles tiveram uma época, né? E aí, consequentemente, tem elementos relacionados com a época em que eles tiveram e como eles viveram. E que se a gente for trazer isso para hoje, a gente vai ter que fazer a mesma coisa, né? A gente está vendo numa outra época, com outros elementos, numa situação diferente, e vai ter que fazer o mesmo. Então, essa que é a ideia, né? E aí, mas aí a gente não falou muito sobre os outros dois conceitos, né? Na verdade, eles ficaram meio escanteados, assim, meio de lado, tanto de justiça quanto de liberdade. E aí eu estava querendo hoje falar um pouquinho sobre o de justiça. E não se estender muito, não estou planejando me estender muito, na verdade, né? Queria tocar em alguns pontos, na verdade, mais especificamente em três deles. Até para poder fazer uma ligação também com a autoria, né? E por que é que tem esse conceito aqui dentro da disciplina e tudo mais, como é que, como é que essa ligação ela é feita. E, e aí poder, no finalzinho, a gente voltar e tirar algumas dúvidas se tiver ainda sobre o trabalho e tudo mais, e ver alguma mudança no cronograma nosso. Mas aí, para começar a falar sobre justiça, eu achei que esse era um assunto interessante. Porque o que acontece? Toda vez que a gente fala de justiça, e isso eu pude ler no que, bem, eu já não lembro exatamente quem escreveu o que, né, naquela atividade dos conceitos, exatamente quem escreveu o que. Mas muitas vezes quando a gente fala de justiça, é o mais normal que a gente associe isso com as leis, né, e com os nossos deveres, e com a cidadania, com elementos, enfim, afins, né. E aí eu acho legal diferenciar isso, na verdade. Porque o que é que acontece? O que acontece com a gente hoje? Eu não sei se vocês vão concordar comigo ou não. A gente tem cada vez mais direitos e cada vez menos deveres hoje em dia. É interessante que eu fui atrás de ver como é que se define cidadania, ou como é que se define para a gente, né, quais são os nossos direitos e deveres como brasileiros. A gente tem uma lista assim, ó, de direitos, e lutando por mais. O nosso negócio é lutar pelos direitos. E quando você chega nos deveres, é interessante, porque a gente tem o dever de votar, de trabalhar para sobreviver, e tem o dever de respeitar os direitos dos outros. É, e, e não tem uma linhazinha lá falando sobre alguma coisa que a gente deve para a sociedade. De, 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 de se de dar algo de volta para o social. E, e eu acho que isso é muito sintomático de como a gente vive. A nossa questão de direitos e deveres é totalmente egoísta. Totalmente. A gente entende que a gente tem muitos direitos e nenhum dever. Inclusive, eu cheguei até a ver que tem pessoas que falam do dever de
ter seus direitos, de ter seus direitos, qual é a palavra? Fugiu a palavra agora. Levados em consideração, né? Assim, Garantidos. garantidos, isso. E aí isso é interessante. Aí você diz assim, mas a gente não tem nenhum direito? Tem, sim, com certeza. Mas olha só como é que em outras sociedades os caras trabalhavam isso de uma forma muito, muito por cima, né? E um pouco en passant, assim. Se a gente for lembrar lá em Atenas, por exemplo, você tinha os caras de classes mais baixas ali que aí trabalhavam, serviam os caras, porque eu não vou lembrar os termos, né? Porque cada cidade dessa tinha uns termos diferentes. Eu só lembro meteco toda a vida. Mas eu não sei se eu não lembro se o termo é esse. Mas você tinha um cidadão ateniense, que era o cara que estava ali na estoa, né, conversando sobre política, sobre filosofia e tudo mais, e que ali no auge de Atenas, no início dessa Atenas democrática, que era o que votava e elegia os seus governantes e tal, e por causa disso ele era um cidadão e ele tinha direitos ali dentro, porque ele tinha uma série de elementos que ele tinha que cumprir. Ele não nascia com esses direitos. Na verdade, ele podia até nascer filho de uma grande família, né? Filho de uma família nobre. Mas ele só tinha o direito de ser um cidadão e de ir lá e, inclusive, votar se ele tivesse ali, se ele tivesse falando, se ele tivesse entendendo o que está acontecendo. É que essa é uma das grandes diferenças entre a democracia ateniense e a nossa, né? E em outras sociedades funcionava muito parecido. Assim, você pega em Esparta, por exemplo, ou você era um estrangeiro, você estava ali, sei lá, trabalhando, servindo, arando o campo, ou como um, um escravo ou não, ou então você estava ali fazendo comércio, ou fabricando armas, ou seja, estava servindo de alguma forma, ou então você era um esparciata, né? Um cidadão de Esparta, e você era um guerreiro. E aí você tinha um dever muito claro, proteger o Estado. E aí, dentro disso, o Estado lhe provia seus direitos. Em Roma, era semelhante. Pelo menos na época do auge de Roma, você, para galgar os cargos políticos, você tinha que servir alguns anos de serviço militar. E essas coisas estavam sempre ligadas, né? Não, e aqui o serviço militar está ligado nessa ideia de defender Roma, né? Depois isso passa a ser paulatinamente corrompido, né? De forma que os filhos das famílias mais nobres, eles já não entram mais como soldados, né? No exército, eles já começam a entrar em cargos mais altos em que eles têm menos possibilidade de morrer na guerra e tudo mais. Isso vai sendo corrompido com o tempo, né? Mas essa tradição é tão forte que ela continua para sempre. Assim, você vai governar Roma se você primeiro serviu a Roma. Se você é um cara que... E aí, quando você pega na Roma mais antiga um pouquinho, você tinha esses caras dando todo um privilégio ao trabalho do campo e ainda dizendo assim, é assim que se cria um romano. O homem leva lá o seu filho para trabalhar no campo e na enxada e tudo mais, para preparar o corpo para servir o Estado. E aí ele ensinava ali todas as virtudes do espartano e tudo mais. Então o cara tinha um dever enorme assim, para com o Estado, né? Cada pessoa tinha esse dever de formar o futuro do Estado de Roma. Eles entendiam que tinha esse dever. E aí, se você fazia isso, você era um romano. E aí você Professor? poderia estar sob as leis romanas e tudo mais. Oi. Oi. Só uma dúvida sobre os direitos e deveres. No caso de Atenas e Esparta, Certo. o que servia para a Grécia toda? Era Atenas ou era Esparta? Ou era um de cada? É, algum, assim, é um pouco mais difícil de dizer, né? Os estados que estão, as cidades e estados estão ao redor de Esparta, né? Ali na Lacedemônia, nessa região, é, tinha vários estados guerreiros que se pareciam com Esparta nesse elemento, né? Então você tem ali Tegea e tem outros, né? Tegea foi o que eu lembrei agora. Mas tem outras cidades, estado que tinham, que eram semelhantes a isso. Mas essa ideia de que o que era mais geral na Grécia como um todo era essa ideia de que você tinha um cidadão daquela cidade
e que você pertencia àquela cidade. E assim você estava sob os deveres e os direitos daquela cidade. Se você saísse da cidade para outra, você perdia essa possibilidade, entende? Normalmente ia ser visto como um Entendi. estrangeiro, ia ter um cargo ali mais baixo. Eles tinham muito essa questão da polis, né? Tinha muito disso. Aí cada polis se comportava um pouco diferente da outra, né? Mas isso era uma regra meio geral, assim. Ah, entendi. Cada cidade tinha seus direitos e deveres, mas não tinha nada que fosse aplicado para todos, não, né? Não, não. Não é uma coisa única. A regra que Entendi, era mais única para elas é que cada uma tinha o seu. Assim, eles entendi. seguiam essa regra geral, assim, né? Porque no final das contas não é como se a Aí, Grécia fosse um país, né? Que foram várias cidades é, e não era como se fosse realmente assim, um país unificado com cidades dentro do país. Eram várias isso, cidades próximas pela região. é. E aí a gente chama de Grécia para facilitar a nossa vida, né? Mas quando a gente vai estudar e tudo mais, né? Que é o contrário de Roma, né? Você pega Roma com essa ideia de formar os cidadãos do mundo, né? Que os romanos tinham essa ideia. Eles tinham outra ideia, tipo assim, a gente tem umas leis aqui, se você cumprir, você é romano. Ah, mas eu nasci na Espanha. Bem, lá no Império você teve vários imperadores espanhóis, entre aspas, né? Não era Espanha que se chamava assim, né? Mas se você cumprir nossas leis e pagar esse imposto, você é romano. É muito mais próximo da ideia que a gente tem de país, assim, né? Se você tem uma lei federal, uma legislação federal, se você cumprir, está aqui dentro, né? Mas tem as legislações meio locais, é bem mais semelhante, né, do que a Grécia. E aí, esses exemplos a gente pode continuar muitos deles. Você pega no Egito, por exemplo. O Egito ele tinha essa ideia do faraó, né? Mas ele tinha a ideia de que ali dentro da família ele remontava o Estado. Então você tinha ali o pai ali da família, ele era como se fosse o faraó da família, então ele liderava ali a casa e tudo mais. E aí os filhos, você tinha ali a esposa, os filhos, e ali é como se você remontasse isso. Então eles diziam assim, seu vizinho passa fome, divida a sua comida com ele. Você tem umas máximas, assim, egípcias que falam mais ou menos assim. Diz assim, se o seu filho não lhe respeita, ele não é o seu filho, deserde ele. Tem umas coisas assim meio drásticas, assim. Porque eles entendiam que a família era como se fosse uma célula do Estado, né? E aí se aquela família, ela não tá, assim, se o filho não está respeitando aquela lei da casa, ele também não vai respeitar a lei do Estado. Então ele não merece estar aqui no Egito. Tem que estar todo mundo sob essas mesmas leis, mas ele também está partindo do pressuposto que a lei daquela família é a lei do Estado, é só não tem uma lei ali que é diferente, né? Mas ele dizia, seja bondoso com seus vizinhos, tudo mais. E se você fizer tudo isso, você é um egípcio, semelhante com os outros. E a Índia é complicada, né? Mas eu quis pegar o karma. Eu acho que o karma dá uma boa ideia, assim, porque essa lei do karma é uma lei de uma síntese muito sintética, é uma lei de ação e reação. Então, uma ação, ela tem uma reação. E o que está acontecendo agora, eles têm vai ter uma consequência e também tem uma causa. Vem de algum lugar e essa ação que está acontecendo agora, ela vai gerar uma consequência. Então, você imagina que o cara vai pensar assim, tá bom, o que está acontecendo comigo é tal coisa. Por quê? Por causa de isso é uma consequência de outras coisas, inclusive em outras encarnações. É uma consequência de outros acontecimentos e tudo mais. Você vai dizer assim, a cidade está indo muito mal. É uma consequência das nossas ações. E todos nós juntos, né? É o do karma coletivo, né? É um karma coletivo. E aí, eu estou dando esses exemplos só para a gente entender que, na verdade, nessas civilizações, essa ideia dos deveres, ela vem antes. Se você imaginar o karma, e se você imaginar assim, eu quero ter o direito a viver uma vida tranquila. Então, tem umas coisas que você tem que fazer antes para poder gerar essas consequências, né? Isso aí, você tem que trabalhar nas causas, né? É interessante, no Japão, parecido. Eu estou passando rápido, assim, eu sei que esses conceitos eles são muito mais profundos, né? Mas o que eu acho que é interessante de ver
é que essa questão do serviço e de que você tem o dever vir antes do direito, ele é comum a muitas das civilizações. Em seus períodos assim de mais auge, obviamente, né? A gente está sempre falando aqui em períodos de um auge moral um pouco mais evidenciado, assim, né? É sempre isso aí que a gente está atrás, né? Para poder entender como é que esses povos pensavam, né? No Japão, você pega lá o mesmo Japão, não necessariamente o Japão feudal, né? Mas, bem, isso vai estar lá também. Você vai servir ao daimyo, por exemplo, não só do samurai, né? Mas isso que a gente chama de Japão feudal exatamente porque eles conformaram uma sociedade, em certa época, muito parecida com o feudalismo, né? Mas tinha essa questão do serviço, né? O samurai, ele só era um samurai se ele tinha um daimyo, se ele tinha um senhor a quem servir, né? Ou era o imperador, ele estava assim dentro antes, né? Ou então os daimyos depois, né? Num período mais posterior, que eram como se fossem senhores feudais. E aquele cara tinha outras pessoas servindo ali ele, né? Obviamente, dentro daquele feudo, tinha outras pessoas que plantavam, que colhiam, que não sei o quê, que faziam coisas, que comerciavam. Todos eles com essa noção de que eles estão servindo ao daimyo, servindo ao... E aí, por servir ao daimyo, você está servindo ao imperador, né? Que é uma encarnação da divindade. Então, você está dentro dessas leis, você está dentro dessa lei toda, né? Pelos deveres. Pelos deveres que eu tenho, eu estou dentro das leis. E aí é interessante, porque olha só, todas as civilizações trabalhando mais ou menos assim, você tem o direito de estar dentro daquela sociedade se você cumprir os deveres, mas os nossos deveres, eles parecem que são só... Quando a gente vai entender como a gente funciona hoje, parece que os deveres, eles são anexos. Eles são só para dizer assim, você tem aqui o dever de votar. Parece que é mais um direito do que um dever, né? Eu nem entendo o que é um dever. É um dever porque a gente é obrigado, né? Então, na verdade, não é um dever, é uma obrigação. É uma obrigação de votar, mas na verdade é um direito. É um direito que você tem de ir lá e votar, expressar e tudo mais. E é um dever, é um direito da democracia. Você tem um dever de sobreviver? Isso é dever? É um dever de qualquer criatura que nasceu sobreviver. Trabalhar e gerar seu sustento. Não é um dever que você tem para com o todo. Porque a gente perdeu essa noção de que, na verdade, a gente está dentro de um todo, né? Eu acho que o que faz a diferença entre esses povos como um geral e a gente é que a gente tem formas políticas e formas sociais tão... a palavra que eu quero usar é decadente. Tão decadentes, assim, moralmente falando, que a gente não entende ou nem quer se entender como dentro de uma sociedade devendo respeito a isso, né? Porque a gente vai respeitar o quê, né? Se a gente for pensar bem. E aí esses caras, eles pensavam de outra forma, eles tinham um todo, um grupo ao qual respeitar, né? E aí o dever, ele vinha naturalmente. Eu tenho uns deveres para fazer essa máquina rodar, né? A gente mesmo pode imaginar, por exemplo, eu vou falar de serviço público, né? Eu posso, né? Mas você imagina, a gente quer às vezes fazer um concurso e isso na adolescência. Vai lá, meu filho, faz um concurso público, você vai dar garantido pro resto da vida. A gente meio que doutrinado, assim, uma geração toda meio doutrinada a fazer concurso e tudo mais. Para quê? Para o Estado lhe garantir. E não para você ajudar a garantir o Estado. Não, entende como a gente inverte a mentalidade? A gente não quer mais ser um servidor público para servir ao Estado, para servir as pessoas, porque a gente entende que é muito... e usar uma palavra dessa seria até um absurdo hoje, que é uma honra servir as pessoas, servir o Estado e fazer o Estado funcionar pelo bem do todo. A gente quer ser servidor público para poder... E aí eu me incluo nessa, porque eu entrei em serviço público dessa, não vou mentir aqui, de dizer que não foi pensando nisso, obviamente. E depois a gente vai mudando nossa mente, né, e a mentalidade. Mas a gente quer entrar para o Estado servir a gente, para a gente ter um trabalho que seja para sempre, que a gente não vai ser dificilmente demitido e que vai ganhar bem e tudo isso, né? Ou seja, olha só como a gente inverteu a mentalidade, né, da coisa. E aí é muito difícil de pensar realmente em deveres quando você vai dever o que e a quem.
Vê como é difícil? É por isso que eu acho legal estudar essas civilizações nos seus auges, porque a gente vê que um dia foi diferente. Um dia houveram sociedades, houveram situações em que a coisa foi um pouquinho diferente de como é hoje, né? E aí eu acho que dá até uma esperança, assim. Tipo, uma hora esse negócio pode melhorar. Tudo bem? Deu para dúvidas? Deu para entender. Legal. Essa é uma ideia que eu queria colocar, porque aí a partir dessa ideia, aqui nossa tênis aqui, vamos já chegar nela. A partir dessa ideia a gente pode falar um pouquinho de justiça. Porque aí, e eu vou começar pela tênis, vocês estão vendo meu mouse, né? Conseguem ver, né? Eu sempre pergunto isso, eu acho, né? É só para garantir, toda vez eu pergunto para garantir. Isso aqui é a divindade Tênis, né? A divindade grega da justiça e da justiça. Bem, de uma justiça universal, assim, de uma lei universal. E o que eu acho mais interessante da Tênis é que ela é cega. Ela está aqui segurando a balança, que é um símbolo da justiça, sempre foi para os gregos também, né? E aí eu acho que a gente entende bem esse símbolo dessa balança, né? Mas tem duas coisas que eu acho que são interessantes falar aqui. A primeira, ela é cega. E aí você diz assim, não, a justiça é cega porque ela não olha a quem faz a justiça. E eu diria outra coisa. A justiça é cega não é porque ela não está olhando se a pessoa é rica ou se é pobre, ou qual é a cor, ou qual é a condição social, qual é a etnia. Não é isso. É isso também. Mas imagina só, ela consegue fazer justiça sem ver, sem precisar ver. Mas ainda assim ela acerta. Como? E aí é que eu acho que é interessante a noção, o conceito que o Platão dá para a justiça, que é isso, né? Bem, pode ser traduzido de muitas formas diferentes, tá? Isso aqui. Mas que é dar a cada um de acordo com sua natureza e atos. E aí o Platão ele entende que a justiça ela tem que levar em consideração tanto a natureza daquilo com o qual, ou da pessoa com a qual você está querendo ser justo, e os atos que ela faz, né? Como ela atua. E aí é que eu acho que é interessante a Tênis. Porque como é que eu vou saber qual é a natureza de uma pessoa? Já pensaram sobre isso? A gente muitas vezes não sabe nem como é que a pessoa vai se portar em certas situações. Imagina como a natureza, como ela vai reagir a certas coisas. Sabe isso quando a gente vai conhecendo uma pessoa que a gente vai começando a descobrir como é que ela reage a certas situações? Ou que você está numa situação e você lembra, isso aqui tem a cara do fulano. A gente começa a descobrir como a pessoa é, né? Mas será que tem alguma pessoa que a gente pode dizer exatamente assim, eu conheço essa pessoa na sua natureza mais profunda? Conheço todas as virtudes, os defeitos, os anseios, os desejos, tudo que ela é ou pode ser, eu sei. Difícil, hein? Só se ela sendo a própria pessoa. Às vezes nem assim, porque às vezes a gente mesmo se surpreende conosco mesmo. Vira e mexe a gente fala um negócio assim, fui eu? Não acredito. Ou, às vezes a gente até, sei lá, escreve um negócio, fala um negócio, às vezes um mês, um ano depois você vê e você diz, fui eu que fiz isso mesmo? Às vezes conosco mesmo a gente se surpreende. E Tênis, por que ela é cega? Porque ela consegue enxergar num outro nível, ela vê a natureza. Eu acho que esse é o símbolo mais legal de Tênis, que é o símbolo dessa justiça que o Platão coloca nesse conceito que ele coloca. Porque com os olhos é muito difícil da gente enxergar as naturezas. Então a gente tem que prescindir. Sabe esse negócio? Vocês assistiram Dragon Ball? Não, desculpa. Cavaleiro Zodíaco? Já. Então, pô, Richard, você não assistiu Cavaleiro Zodíaco, cara? Tem que assistir. Não é o Cavaleiro Zodíaco. Quando eu era criança, minha mãe dizia que esse desenho era do diabo, eu não queria assistir. Eu acho que é só porque tinha um filme que eles lutavam contra o Lúcio.
Eles estavam lutando contra o Lúcifer, então eles são de Deus, né? Não? É o contrário. Né? Mas lá no Cavaleiro do Zodíaco tem o Shiryu, o Cavaleiro de Dragão, e uma das coisas que o Shiryu mais faz durante o desenho todo é se cegar. Vira e mexe, ele tem que fazer alguma coisa, tem que enfrentar, né? Graciano aí. Tchau. Ele é lá e tum! Ele cegou mais de uma vez durante o desenho. Eu acho que umas 3, 4 vezes. Aí, tipo assim, não quero lutar, não, vou ficar tarde. E é legal. Ó, eu vou ter que Gente, perguntar, desculpa, mas é Lana. porque tem um cachorrinho muito fofo ali na câmera da Alana. Eu vou ter que perguntar. Desculpa, gente. Oh. Grande vez isso aí. Fofinho. O Shiryu, ele se cegava, e o mais engraçado é que ele lutava, ele estava sempre, depois que ele cegava, ele ficava melhor. Ele lutava porque ele conseguia ouvir, ele conseguia entender e via de outra forma, e refletia sobre as coisas. E aí eu sempre lembro, toda vez que eu vejo a Tênis, eu lembro do Shiryu, porque na época eu não entendia, porque diabo que ele se cegava. Tem um momento que ele cega porque ele vai enfrentar, se eu muito me engano, é um cavaleiro que é da Medusa, né? O que petrifica com o olhar, tem algum desse negócio de visão, assim. Tipo assim, era um escudo que se olhasse pro escudo, ele virava pedra. Aí, pra não virar pedra, ele tá com os dedos nos olhos, pra parar de enxergar. Isso. É tipo o mito o Teseu não faz isso, né? Ele só porque fechar os olhos é um trabalho muito grande, sabe? É mais fácil você arrancar eles fora. Mas eu acho que nessa situação ele até tentou e a máscara, ele bota uma venda e a venda faz explode, assim, é um negócio assim, tem um negócio assim, uma vez ele tenta, não dá certo. Aí ele, me segue mesmo, depois volta a visão. Mas o que eu acho que é engraçado, que eu acho que é interessante para a gente entender a justiça é isso, é porque ser justo não é fácil, né? Não é simples ser justo, né? E eu acho que esse negócio da natureza e da cegueira, né, de você não ver e ter que sentir, ter sensibilidade, eu acho que essa que é uma palavra importante para a justiça, né? Ser sensível é muito complexo, muito complexo. E por isso a gente tem leis. Porque a lei, ela não precisa ser sensível. Ela diz assim, você fez tal coisa, a punição é essa. Você fez tal coisa que acontece. Não pode fazer isso, pode fazer aquilo, não sei o quê. E exatamente por causa disso, a legislação tende a ficar burra. E parada, né? Paralisada. Vira e mexe, ela tem que ser atualizada, ou ela tem que ser atualizada com novas situações que estão ocorrendo. Tipo o que a gente vê de legislação para o mundo digital, por exemplo. Legislação não funciona. A própria legislação de autoria não funciona muito bem no digital, porque não foi feita para isso. Ela foi feita vendo uma direção só, né? A lei escrita, ela é objetiva. E pelo fato de que ela é objetiva, ela tem que seguir umas regras, né? É como se fosse um programa, né? É como se você estivesse programando. Ela segue as regras. Se você muda a variável, vai dar errado. Você tem que refazer, né? Você tem que reprogramá-la para que ela volte a funcionar. E aí a justiça não. A ideia da justiça, ela deveria ser sensível. Por isso a Tênis. Por isso ela é cega. Porque ela não está enxergando com esses olhos, né? Ela está sentindo. E ela não precisa enxergar. É um pouco mais profundo, né? Esse símbolo. Do que simplesmente de que ela não está vendo características físicas ou características em geral. É porque ela está sentindo o âmago. Deveria ser isso, né? Eu acho que é tipo uma coisa que eu escutei no ensino fundamental, cara. Tipo, quem vê cara não vê coração, acho que é isso. É tipo isso. A Tênis é tipo isso aí. Ela não vê para poder ver o coração. Não enxerga para poder ver o coração. Professor, mas a filha da Tênis, né, que é a Dick, ou é Dice, não sei a pronúncia, ela não tem a venda, né? Não. E ela acho que meio que simboliza mais a justiça no sentido de jurídico, né? E a Tênis, se eu não me engano, é mais uma justiça divina. Exatamente. Esse é o símbolo certinho. Porque quando você desce para a justiça jurídica, para a lei da cidade, para a lei de um povo, que era a Dique, era o que os gregos usavam, né? Eles falavam muito dessa ideia da Dique. A Polis tinha uma Dique. Ela não tinha uma Têmis. A Têmis estava lá em cima, no Olimpo, junto com Zeus.
mas a dicker estava ali na cidade. E aí essa legislação é mais objetiva. E aí ela é menos flexível, né? E aí ela perde um pouco dessa característica, por isso ela já está vendo. Mas é exatamente isso. É porque no final das contas, se a gente parar para pensar, essa questão da Temis, ela é bem utópica, né, para humanidade como um todo. Ninguém tem essa visão completamente altruísta e divina e cega e não dá, simplesmente não dá. Eu concordo. Por isso tem a dica, né? Que aí a pessoa diz assim, tá bom, então a gente tem aqui pelo menos essa justiça encarnada aqui, né? E eu acho legal porque você chega lá, por exemplo, das minhas conversas com os acadêmicos das áreas, né? Você pega uma pessoa lá, primeiro semestre de Direito, o que o professor vai falar lá, introdução ao Direito é isso. As coisas, nem sempre o que é justo é legal, e nem sempre o que é legal, legalizado, o que está sob a lei, é justo. E aí a gente tem que aprender a fazer essa distinção também para entender a justiça. Entender a justiça não é só seguir a lei, é ser justo. Aí ser justo é muito mais complexo do que seguir a lei. Eu não estou dizendo que ninguém não é para seguir a lei, tá? Por favor, não é isso que eu estou dizendo aqui. O que eu estou dizendo é que a gente tem que aprender a ser justo. Aí seguir a lei está dentro do esquema também, visto que a gente está dentro da sociedade, a gente aceitou esse contrato, né? É o famoso contrato social. A gente aceitou esse contrato aí, né? Então, inclusive o desconhecimento da lei não é uma desculpa para não segui-la, por exemplo. Né? E você não concordar com ela também não é uma desculpa para não seguir a lei, né? Nada disso é desculpa para não seguir a lei. As leis dessa sociedade, né? Se você quiser, você pode tentar mudá-las. Mas não segui-las não é uma opção, porque é o contrato que foi assinado. E, de certa forma, ela reflete algo da justiça. Né? Pode até ser que a gente ache assim, não reflete tudo. Bem, de fato, não consegue refletir tudo mesmo. Mas reflete algo dessa justiça. Né? E por isso a gente fica nessa briga de ficar tendo leis e refazendo leis. Né? Mas eu sempre acho legal falar desse símbolo da Têmis para a gente conseguir separar isso. Né? Inclusive, é por que eu resolvi trazer um pouco mais disso e focar nisso aqui nesse dia de hoje, né? Nessa nossa aula de hoje. Porque a gente acrescentou no nosso trabalho, né? Que eu não tinha pensado originalmente, né? A gente acrescentei daquela última aula, né? Da aula tira dúvida, né? Que a gente teve na sexta. Os mapas mentais, né? Dos temas. E aí, como a gente já tinha falado um pouco de ética, bem, acho que a gente nem chegou a falar tanto assim, mas a gente não tinha falado dos outros temas, né? De justiça e de liberdade. E não falou da liberdade ainda. E aí eu achei que seria, no mínimo, necessário falar disso antes da gente montar esses mapas mentais, né? Para poder ter uma base para montá-los, né? A gente ter pelo menos falado e pensado um pouquinho sobre isso, né? Sobre uma síntese. Porque, de novo, o que esses pensadores falaram sobre a justiça está lá. O que eu quis trazer aqui é mais uma síntese mais simbólica, né? Mais um jeito que eu curto, né? E aí eu deixei aqui como um resumo, assim, para a gente. Que eu achei que seria interessante, porque depois eu fiquei pensando também, talvez o quiz que a gente fez da última vez não tenha sido a melhor forma de certificar e de ratificar esses conceitos, né? Porque eu acho que, às vezes, eu faço uma pergunta lá que eu acho que eu deixei claro na aula, pode ser que eu não tenha deixado, pode ser que gera dúvidas e não sei o quê, e aí fica nessa confusão, né? E aí eu achei melhor fazer uma síntese aqui mesmo, de que porque eu acho que isso quebra um pouco da nossa mentalidade, que a justiça é mais sobre deveres do que sobre direitos. Se a gente quiser pensar sobre justiça, a lei, ela tem esses dois elementos. Mas se a gente quiser ser justo, aprender o que é ser justo, a gente tem que pensar muito mais em deveres do que em direitos. É muito mais o que é que eu posso fazer, o que é que eu tenho de dever para com a sociedade, para com o outro ser humano, para com a pessoa que está do meu lado, e não o que é que ele tem que fazer por mim, né? É o que é que eu posso fazer, o que é que eu tenho como dever. E que para isso a gente vai precisar ser sensível. Então, essa sensibilidade que nos falta tanto, né, e que falta tanto no mundo de hoje, né, um pouco mais de sensibilidade, faz muita falta para a gente conseguir ser justo. E aí, como eu tinha falado, que ia falar sobre a autoria,
se a gente se preocupar mais com o que a gente vai dar do que a gente vai receber, essa deveria ser mais a preocupação do autor. Da autoria de qualquer coisa, tá? Tipo assim, não, eu vou fazer aqui, eu tô querendo fazer um desenho, como é que eu sei se isso está dentro das leis, da política autoral e tudo mais? Vocês deram uma lida, né, já, nessa questão esses elementos mais básicos, assim, da legislação da política autoral. Não é tão difícil, assim, de você não sair de dentro daquela legislação. Não é difícil de acertar ali, né? Não é um negócio muito complicado. A não ser que a gente esteja numa situação muito intrincada, que aí, de fato, vai precisar de um advogado mesmo, para poder entender os meandros da legislação, né? Mas o que eu acho que, como autores, a gente tinha que se preocupar era muito mais com o outro lado, né? O que que eu estou deixando, ou o que é que eu estou legando para o todo, do que o que é que eu estou recebendo do todo. Obviamente que, de novo, a gente precisa, você vai dizer assim, não, mas eu vou trabalhar por mim, né? Eu vou, sei lá, vou fazer ilustrações, ou vou fazer coisas desse tipo, assim, que eu vou estar trabalhando para mim mesmo, e eu vou trabalhar da minha própria arte, ou assim, de alguma forma semelhante, né? E você vai dizer, eu vou precisar proteger os meus direitos, eu vou precisar vender o meu trabalho, com certeza vai ser tudo necessário, né? Mas o que eu acho que seria mais, do ponto de vista ético, que o autor teria que pensar é muito mais qual o dever dele para com a sociedade do que qual o dever da sociedade para com ele. E que qualquer autor deveria fazer. Eu estava lendo um livro sobre a arte de escrever, por exemplo, que eu gosto de escrever. E aí, o que o cara estava falando lá era tipo assim, você vai ganhar dinheiro com a escrita? Bem, essa é uma opção. A outra opção é você escrever porque é uma forma de expressão. E aí você vai escrever por quê? Porque você ouviu, tem um chamado e você vai lá e cumpre com isso. Em algum momento você diz assim, eu preciso escrever. Por quê? Porque tem alguma coisa para expressar. Eu preciso desenhar, eu preciso pintar, eu preciso fazer música. Por quê? Porque eu tenho uma coisa para expressar para o mundo. Ou seja, eu estou mais preocupado com o que é que eu vou gerar, o que é que eu vou deixar, o que é que eu vou legar, do que o que é que eu vou receber de volta com isso. E aí eu acho que aí é que a gente vai fazer uma boa ligação entre o direito do autor e o direito da sociedade, que é o próximo tópico que a gente tem que estudar dentro dessa questão da política cultural, né? Não é agora, né? Agora a gente vai focar em fazer aquelas atividades lá do site, né? A gente vai já voltar para isso. Oi. Nesse ponto aí, digamos que seja nesse tópico aí que o senhor falou, sobre fazer o livro e tal. Tipo, a pessoa tá fazendo mais por necessidade ou mais por gostar? Obviamente que, assim, existe a necessidade, você vai dizer assim, esse é o meu trabalho, então existe a necessidade de gerar lucro, né? E você não morrer de fome, e ter uma vida digna, e não só não morrer de fome, né? Ter uma vida digna e tudo mais, né? Como qualquer pessoa quer, e é super justo e honrado fazer isso. Existe uma necessidade aí. Agora, junto com essa necessidade, nada impede que não exista o outro lado, né? Entende? Esse aqui é o ponto. Às vezes, por exemplo, para mim, que tem um trabalho, uma fonte de renda, escrever ou fazer qualquer outra coisa assim não é uma necessidade. Não para ganhar dinheiro. É por um gosto. Ou por sei lá, uma necessidade que eu vejo em mim mesmo, assim, eu quero fazer, então é uma necessidade. Agora, não existe uma necessidade de sobrevivência envolvida aí, né? Agora, o fato de que pode existir uma necessidade de sobrevivência também não exclui a outra, né? Não exclui uma necessidade que você tem de dizer assim, além da minha necessidade de sobrevivência, e além de que eu quero fazer as coisas bem feitas, eu quero deixar uma coisa legal para o mundo. Eu quero deixar uma coisa legal para a minha sociedade, eu quero legar algo, né? Uma coisa não precisa necessariamente excluir a outra. Né? Certo. No caso, seria mais atender a uma necessidade de deixar a sua marca, mas você não necessariamente gosta de estar fazendo. Eu acho que vai ser difícil deixar uma marca que vai ser reconhecida se você não gostar. Assim, se você não curtir esse processo todo, né? É o que eu acho, pelo menos. Vai ser difícil de deixar uma marca, difícil você deixar assim, essa pessoa fez isso de uma forma excelente e foi muito bom para as pessoas, foi bom para o mundo. Se essa pessoa não viver isso, né? Assim, não respirar esse negócio. Eu acho que é difícil separar uma coisa da outra.
essa excelência de fazer, a excelência no que vai ser feito, no que a gente vai fazer, não exclui que eu quero deixar uma marca, não exclui que eu quero deixar algo bom, que vai deixar as pessoas melhores quando elas virem, tudo mais. Não exclui virtudes, assim, né? Entendi. Que Eu só, pode- eu só queria tirar uma dúvida, porque eu estava anotando as coisas aqui, eu só não entendi uma coisa. Eu queria saber porque, tipo assim, para ser justo, a pessoa tem que ser sensível. Eu não entendi o que uma coisa tem a ver com a outra. Não vi. Sem sensibilidade vai ser difícil da gente chegar nem próximo do que são a natureza das pessoas, né? É que eu acho que eu não fechei esse raciocínio, né? Imagina só, eu quero ser justo com você, por exemplo, Graciano. E aí eu vou dizer assim, poxa, ou por exemplo, eu quero fazer um trabalho justo para vocês, por exemplo, né? Eu, enquanto professor, quero passar um trabalho que seja justo. Eu tenho que, no mínimo, conhecer um pouquinho. Se não de cada um, pelo menos no geral, assim. Eu, pelo menos, tenho que conhecer o geral de como vocês estão, de como é que estão as dificuldades das aulas, de como é que estão as dificuldades nas disciplinas. Ou então, se eu não conhecer um pouquinho disso, se eu não tiver um pouquinho de sensibilidade para isso, eu não vou conseguir acertar o ponto. Se eu não tiver um pouquinho de sensibilidade, eu não vou saber se você está conseguindo entender ou não, se eu estou conseguindo passar ou não, entende? Se eu quiser ser um pouco mais justo com isso, eu vou ter que ser um pouco mais sensível. Eu vou ter que entender um pouco mais, vou ter que entrar um pouco mais no seu mundo, assim, né? E conseguir Entendi. chegar aí. Entende? É a sensibilidade nesse sentido. Entendi. Aí vai ser mais justo. Um pouco, né? Por isso que, às vezes, quando, por exemplo, eu pergunto para vocês, e aí, vocês estão gostando? Como é que tá sendo bom? Tá sendo ruim? Eu realmente quero saber. Porque é uma forma de eu balizar, né? É uma forma de ajudar a ir balizando as coisas, né? Porque por mais que a gente diga assim, eu dei essas cadeiras semestre passado, bem, esse semestre é bem atípico, né? Essa situação que a gente está é totalmente atípica, né? E aí precisa de muito mais da sensibilidade, né? Para poder acertar o ponto, ir no ponto certo, né? Acertar o ponto certo terrível, né? Mas você imagina assim, eu já dei uma dezena de vezes essa disciplina, mas todo semestre é diferente. Eu vou precisar ser sensível ao público que está vendo, né? Porque e aí é que você entende esse negócio do servir, né? Ser professor é um serviço, né? Assim, muitas coisas que a gente faz são um serviço. Muitas vezes a gente escuta essa piadinha, sei lá, da pessoa que está, sei lá, fazendo um programa ou um projeto para um cliente, e aí o cliente é o diabo, né? Porque muda as coisas e pede para fazer diferente, não sei o quê, papapá. Na verdade, ele não é o diabo, você está fazendo um serviço, né? Então tem que ser o que a pessoa está esperando. Na verdade, muitas vezes a gente erra por falta de sensibilidade. Porque se a gente tivesse um pouco mais de sensibilidade, na hora que a pessoa está falando com você, você estaria entendendo o que ela está querendo dizer. Às vezes, mas o cara não disse isso. Mas ele quis dizer. Se a gente tiver um pouco mais de sensibilidade, a gente vai saber o que ele está querendo dizer. Isso vai, inclusive, nos fazer um profissional melhor. Um pouquinho de sensibilidade, você vai dizer assim, isso aqui que você está dizendo é isso ou é isso? Você está querendo dizer isso ou está querendo dizer aquilo? A pessoa, é aquilo. Aí você diz, beleza. Mas é você que está querendo entender a pessoa, você que está querendo entrar e tentar entender o contexto da pessoa e tudo mais. Sempre parte da gente, né? Ser mais justo parte de nós, na verdade, né? Porque aí, se a gente imaginar que a justiça é só legislação, aí não parte de nós. A gente tem nada para fazer. Mas se a gente imaginar que é ser sensível, aí parte de nós. E isso é que eu acho que é uma coisa mais interessante, assim. Eu sempre gosto que, se a gente vai fazer uma disciplina que tem ética no meio, que a gente entenda um pouco mais desse conceito e tente vivê-los um pouco mais, que isso seja prático de alguma forma, né? Da forma como isso tem para ser prático, que é que eu acho que a gente viva, né? Que seja útil no nosso dia a dia, né? Essa é a forma que eu consigo entender que esses conceitos, eles têm de ser práticos. Entendi. Pelo menos é a forma que eu entendo. Acabou os slides? Pode falar. Acabou os slides? Esse era o último, sim. Ah, certo. É porque do nada fechou, eu estranhei. Não, era esse. Eu tenho outra coisa que eu quero mostrar agora. Mas Beleza. podem fazer perguntas. Se quiserem perguntar mais alguma coisa, ou comentar alguma coisa, isso que a gente estava falando. Ixi, Maria. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Professor, Tá. tipo assim, é porque eu não peguei muita parte do começo,
Aí eu vi que tava falando sobre os direitos e deveres de algumas cidades. Aí, tipo, eu tô mais interessado sobre os direitos e deveres da Grécia. Aí o senhor falou que era cada cidade tinha seus direitos e deveres e tal. Hum, Mas, tipo, isso. não existe um senso comum entre eles. Não, assim, como geral, não. É, eles não formavam tipo um país, né? Que nem o Richard falou, né? Não é um país, a Grécia, né? Como a gente imagina que seria hoje ou como a gente está acostumado hoje. Eles eram cidades, por isso que eles chamavam até de cidades-estado, né? Porque eles tinham leis totalmente diferentes uns dos outros e formas de ver as coisas, né? O que era mais geral entre eles é que cada estado ele tinha suas legislações e que privilegiava essa questão de você ser um cidadão dessa polis, de alguma forma. Alguma coisa você tinha que fazer para poder estar imerso e ter os direitos de pertencer àquele estado. Ser um ateniense, ou ser um espartano, ou ser um tebano, ou ser o que quer que você fosse ser. Mas não tinha uma regra meio muito geral. A regra mais geral que tinha era essa, né? De que cada um tinha a sua regra, mas que eles tinham essa visão geral de que eles queriam fazer parte dessa cidade. Que eu acho que já é uma regra geral bem diferente do que a gente vive hoje, né? Que eu não sei se a gente tem esse objetivo, né? De fazer parte de um todo, de um coletivo, né? Na questão do Estado, né? Às vezes dentro da família, sim, às vezes dentro de um grupo de amigos, sim, mas dentro de um Estado, ou se a gente fosse pensar, por exemplo, na gente, na nossa cidade, ou no Ceará, a gente não tem muito isso, né? Como esse cara, ou mesmo no Brasil, a gente não tem muito isso como eles tinham. Não. Professor, o Antônio Sapucá, ele tá perguntando se é a mesma. Eita, o cara saiu. Do nada. Eu acho que ele saiu sem querer. Caraca, o cara deu o Então, a gente jump vai do dar nada. continuidade aqui à aula, então. Ética. O que é ética pra vocês? Não, pessoal, vou chamar o cachorro aqui de volta para ele dar uma aula. Traz, por Não, mas favor, é chama de perfeito! Ele pulou aqui do lado pro outro. Cuidado! Ele Chama falando e ele. eu... Do nada o Levi mandou uma dessa. Perfeito! Então, né? Será que alguém é super usuário? Sei lá como é que é o nome aqui para poder adicionar ele. Deixa eu ver aqui. Vale a verdade. Como é que ele vai entrar? Ele consegue entrar sem aprovação, porque é a sala dele. Ah, é? Vai Não passa continuar cadeiras sendo para o dele pessoal? mesmo depois que ele saiu? Ah, é Não uma, tem nenhuma mais melhor. coroinha aqui. Eu não tinha coroinha no nome da sala. Na coroinha sala no Discord, amigo. Plataforma errada. Tu saiu. Tal. Ele tem que Só voltar porque pode eu ter tenho que perguntar sobre o trabalho? Hã? Meu Deus, ele tem que voltar porque eu tenho que perguntar sobre o trabalho? Ele mandou um áudio. Ele mandou um áudio Hum. no Telegram. Deixa eu ver aqui. Faltou energia. É só ele respirando o áudio. Então ele tá mandando de novo. Tá, em 3 segundos a gente começa a zoar o professor. Gente, a sala de aula normal. E tá gravando a aula, hein, galera? Eu vou gravar isso. Porque a gente ama, tá? A gente não tá Tá gravando, viu? O frescando Google outro aí tá vendo o que cara. vocês Tá estão gravando. Continue fazendo. a nossa nota, por favor. O professor foi sem querer. Gente, imagina se acontecer alguma coisa séria. Ele teve que sair, a gente tá aqui rindo, meu Deus. Eu acho que deve ter caído energia, talvez. Ou a internet. Mandou agora. Mandou aqui um áudio minuto. Pode ser. Olha só, eu caí aqui, na hora que eu fui compartilhar a outra tela, ele desconectou. Mandou outra mensagem. Mas, assim,
Gente, sexta não é a entrega do site, a primeira entrega? Não, acho que é só pra preencher aquela planilha lá. Tá. Acho que acabou, galera. Boa noite aí. Pois é, mas como é que vai ficar salvo? Quando todo mundo sair, ele salva? Quando todo mundo sair, ele encerra a gravação. Tá. Então tá. Beijo, gente. Boa noite. Valeu, tchau. Não vai mais voltar, não. Tchau, gente. Valeu. Falou. Valeu, Graciano. E pergunta, como é que salva o programa? Como é que salva a gravação para não perder ela? Ixi, e agora? Será que tem que tocar aqui na gravação? Mas acho que ele que faz isso, não? Ou é o próprio Meet? Não sei lá, mas eu tô com medo de parar aqui o negócio. Não, acho que é ele que faz isso aí. Porque tá gravando. Tá gravando. O negócio que eu tô com medo de sair, o bicho voltar. Podem sair. De boa. Então, falei. Tchau, pessoal. Valeu.